Seja bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, para o nosso programa Em Comunhão. Estamos juntos ao redor desta pequena mesa que nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus. E nós já tivemos a alegria de passar muitos livros da Bíblia. Agora nós estamos naquele que é a nossa nova aliança, o Novo Testamento, exatamente em cima dessa essência da Bíblia Sagrada, que são os Evangelhos, né? Já tivemos a alegria de olhar Mateus, Marcos, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais Lucas. Lucas, um evangelista muito especial. E para a alegria deste programa, eu conto hoje com duas presenças muito importantes. A primeira é do professor Francisco Orofino, que é doutor em Teologia Bíblica, ele está aqui conosco. Professor Orofino, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria muito grande estar participando aqui do programa Em Comunhão, junto com o senhor, junto com o João Cláudio. Vamos conversar sobre Lucas e o Evangelho de Lucas. Que bom. Assim, lá de Nilópolis, né, Orofino? Nilópolis, Baixada Fluminense. Isso. Orofino é doutor em Teologia Bíblica, então ele tem muita coisa para partilhar conosco, né? Mas também tem outro que já tem participado conosco, bom demais, é o professor João Cláudio Rufino, doutorando e mestre em Teologia pela PUC de São Paulo. Bem-vindo, Rufino. Muito obrigado, Padre Ulisses. É uma alegria estar aqui com o senhor, com o Orofino também, um grande nome aqui do nosso país, dos estudos bíblicos, com o povo de Deus. É sempre muito bom poder compartilhar da palavra do Senhor. E eu fico feliz que você está agora presencialmente aqui conosco. Com a graça de Deus. Coisa boa, né? E o Orofino vai, inclusive, nos brindar com o primeiro Congresso Bíblico de Aparecida, se Deus quiser, né? Nós vamos iniciar, e sempre iniciamos o programa com um texto bíblico. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto, porque a partir dele vamos abrir o nosso bate-papo, a nossa conversa. Muitos já se lançaram à tarefa de compor a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, de acordo com o que nos transmitiram aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim, excelentíssimo Teófilo, depois de me haver informado cuidadosamente de tudo desde o princípio, resolvi escrever para ti uma exposição ordenada dos fatos, para conheceres melhor a solidez da doutrina que recebeste. Lucas, eu quando penso no evangelista São Lucas, eu penso naquele que tirou uma fotografia de Deus como Pai de misericórdia. Acho que ele tirou uma fotografia de Jesus como bom samaritano, né? Lucas, minha gente, é um evangelista muito especial. Eu diria também que ele é o evangelista de Nossa Senhora, né? E é o evangelista também das primeiras comunidades cristãs, é o evangelista do Espírito Santo, é o evangelista que a gente podia dizer é o evangelista dos pobres, né? Exatamente. É o evangelista lá dos discípulos de Emaús, né? De Pedro, de Paulo, enfim, é o evangelista do Espírito Santo. Ou seja, Lucas traz assim uma riqueza tão bonita, um evangelho tão belo, que eu vou deixar para que o Rufino e o Orofino possam explicar para nós. Quem é Orofino Lucas? Bom, Padre Ulisses, em primeiro lugar, Lucas é um pagão convertido. Sim. Isso já mostra bem a contribuição que ele vai dar no processo de evangelização. Ele não era judeu. O Evangelho de Lucas, sim, ele simboliza uma grande passagem. Sei. A passagem do ambiente rural da Palestina para o ambiente urbano das cidades greco-romanas. E Lucas, como o nome diz, é o portador de luz para a cidade. Acho que essa vai ser a grande contribuição que Lucas vai dar. Como evangelizar uma grande cidade. Mas Rufino, ele não era então judeu? Não. Não. Bem como disse o Orofino, de fato, nós temos muitos indícios de que ele não era um judeu. Sei. Não é? Um deles diz respeito à própria utilização muito bem feita da língua grega. Existem alguns números interessantes a respeito disso. Sei. Por exemplo, sobre o vocabulário utilizado por ele. Nós temos como palavras unicamente utilizadas por ele
o número de 337, ou seja, palavras únicas dele. Isso é mais do que o dobro de Mateus, é mais do que quase o triplo de Marcos, é pouco mais que o triplo também de João, ou seja, ele tem um vocabulário muito bem construído, muito meticuloso, e esse é um dado interessantíssimo. Ele manuseia muito bem a língua grega. Tá? Um outro detalhe interessante a respeito dele, dessa figura, é que ele tem uma cultura geral muito boa. Ele situa datas, situa nomes, situa títulos de pessoas dentro da sua segunda parte, que é Atos dos Apóstolos. Ele cita muito bem quais são os postos dentro do Império Romano que determinados personagens detêm. Então ele é um sujeito muito bom desde esse ponto de vista da cultura geral, da cultura greco-romana. Ele é chamado de médico, né? Ele é entendido como médico por conta de uma das 3 referências nas quais, nos escritos paulinos, ele aparece. Tá? Agora, é claro, há uma forma tradicional de dizer a respeito de quem ele teria sido e ele como escritor do terceiro evangelho de Atos, mas também existem as controvérsias colocadas pela academia mais contemporânea de questionar a autoria do terceiro evangelho de Atos em relação a Lucas. Uma outra questão. Bem, a gente já esteve com os outros apóstolos e evangelistas, sempre sabendo que muita coisa brotou da memória das comunidades, né? Exatamente. Agora, eu tenho a impressão que parece que Lucas, ele diz assim, eu pesquisei. Exato. Já que eu não fui apóstolo, já que eu não segui os passos de Jesus, então eu fui atrás de quem pudesse testemunhar alguma coisa e dá a impressão de que é o evangelista que buscou mais informações. Teria sido isso mesmo, Orofino? Ele mesmo diz que vai fazer um estudo sistemático. Sim. Eu acredito que a grande contribuição de Lucas é, a partir daquilo do nosso texto orientador, ele diz assim, muitos já se lançaram na tarefa de escrever o que se passou. Quer dizer, Lucas sabe que não é o único, já existe Marcos, a quem ele vai consultar, já existem as cartas de Paulo, com quem ele tem familiaridade. Agora, a grande contribuição de Lucas é justamente buscar uma sistematização da história da igreja como seguidora de Jesus. A preocupação de Lucas é dizer que o mesmo espírito que animou Jesus na Palestina é o mesmo espírito que agora anima as comunidades nas cidades do Império Greco-Romano. Por isso, como o senhor bem já lembrou, Lucas é o evangelho do Espírito. A unidade da história, Antigo Testamento, Jesus e Igreja, é dada pelo mesmo Espírito. É essa a grande preocupação de Lucas no seu estudo que ele vai fazer. Sim, e creio que Lucas ele vai bem além das fronteiras ali do judaísmo, né? Exato. Dá a impressão que ele está olhando a humanidade toda, né? Está olhando a história num horizonte muito mais amplo e ele quer chegar com a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Seria isso? Seria. E é interessante que existe um texto base que mostra efetivamente isso. Sim. Jesus situado na história da humanidade. É a genealogia de Jesus em Lucas, que vai até Adão. E aí é interessante, quando nós olhamos a genealogia de Jesus em Mateus, vai até Abraão. Então a gente percebe que há uma intenção de Lucas, nesse sentido, de colocar Jesus como aquele que está na história da humanidade, aquele que vai trazer a salvação para toda a humanidade, não apenas para um grupo. Então esse processo ele é muito interessante na obra de Lucas, que vai ter a continuidade nos Atos dos Apóstolos, efetivamente quando Jesus diz que o Espírito desceria sobre os seus, estes levariam o Evangelho até os confins do mundo, ou seja, para toda
a humanidade. Então, essa universalidade da salvação não dada apenas a alguns, mas a toda a humanidade, Lucas enfatiza de forma muito bonita. Realmente a gente percebe nele exatamente essa característica de querer, né, mesmo expandir muito além, Exato. Talvez até do Império Romano, né? E é um evangelho. Como é que vocês caracterizariam esse evangelho de Lucas? Porque para mim é o evangelho mais gostoso no sentido, ele traduz ternura, ele traduz compaixão, ele traduz delicadeza, sensibilidade, né? Algumas coisas são muito bonitas. E ele também, ele mostra esse contraste muito forte, né? Entre ricos e pobres, as dificuldades das estruturas sociais do seu tempo, né? Que não estão muito longe do nosso tempo. Né? Como é que são certas características de Lucas, Orofino? A primeira grande característica de Lucas, falando aí um pouco como o João Cláudio, é o destinatário, é a cidade. Sei. A palavra cidade no Evangelho de Lucas aparece mais de 40 vezes, enquanto que o Evangelho de Marcos aparece unicamente 8 vezes. Então, o grande destinatário do Evangelho de Lucas é uma pessoa que mora em cidade. Para essas pessoas, Lucas quer ser o portador da palavra e do Espírito. Por isso que ele faz uma caminhada única da palavra desde Nazaré, onde o Espírito se manifesta em Maria e depois vai se manifestar em Jesus na sinagoga, e o Espírito vai sendo conduzido através da palavra até Roma. Quando Paulo chega em Roma, que é a grande cidade, Atos acaba o livro de Lucas. Para esse pessoal na cidade, Lucas leva uma mensagem de misericórdia. Então, ele é o evangelho do Espírito, ele é o evangelho da misericórdia. Agora, o destinatário é a periferia das grandes cidades. Até hoje, Padre Ulisses, evangelizar a periferia das grandes cidades é um enorme desafio para a nossa igreja. E é muito gratificante. Eu posso dizer para você que já trabalhei em São Paulo, é bem mais gratificante a periferia do que o centro. Com certeza. Sem dúvida alguma. É impressionante que os corações estão muito mais abertos. Exatamente. Né? Para acolher a palavra de Jesus. E há um detalhe que eu gostaria até de complementar nisso, né? O Orofino falava desse destinatário que é o que mora na cidade. Sim. É importante dizer que naquela época, grandes cidades greco-romanas, Padre Ulisses, tinha em torno de 80% de escravos. Ah, sim. E Lucas está muito preocupado com essa desigualdade social e ele é o evangelho que de longe trata muito mais esse tema. Tanto é que do ponto de vista da narrativa criada, não é? Contada, elaborada por Lucas, aquele que vai ser o grande modelo de conversão último é um homem muito rico chamado Zaqueu, no capítulo 19 do Evangelho. E o que ele faz? Ele divide os seus bens, dá àqueles que ele havia roubado, como um processo profundo de transformação da sua vida. A partilha em relação àqueles que foram injustiçados. Quando a gente olha para Marcos, o grande último modelo é Bartimeu. É verdade. Não é Zaqueu. E aqui, no caso de Lucas, é Zaqueu, que vai representar justamente essa mudança de mentalidade que o Evangelho propõe para aqueles que são detentores de posses e muitas vezes que acumularam seus bens em detrimento de um processo de opressão dos pobres. E isso é muito forte dentro do Evangelho. Muito forte e em Lucas, então, já vem essa dimensão sociológica da vivência cristã, da conversão cristã, né? Exatamente. Não existe conversão sem partilha fraterna. Exatamente. E a gente vai ver até das primeiras comunidades o acento que é dado a essa consequência imediata da conversão cristã. Creio que isso é muito importante. Orofino, a gente pode dizer que boa parte do conteúdo evangélico de Lucas, ele bebeu aí principalmente de São Paulo. Como que é essa relação Paulo e Lucas?
Bom, segundo Atos dos Apóstolos, Lucas teria entrado na equipe missionária de Paulo em Troade. Sim. Porque em Troade, em Atos dos Apóstolos, começam as chamadas secção nós. O sujeito do texto passa a ser na primeira pessoa do plural. E a partir daí, então, a travessia e o evangelho vai para a Europa. Então, Lucas tem uma afinidade muito grande com a pregação de Paulo. Isso é muito importante porque Paulo é um judeu urbano. Paulo é um judeu helenista. Paulo se educou na cultura grega. Paulo é uma pessoa diferente dos outros apóstolos porque Paulo tem faculdade. Nem Pedro tinha, nem André, nem Tiago, nem sim. João. Então, Paulo tem uma formação acadêmica. E o destinatário de Lucas é o mesmo destinatário de Paulo, as comunidades em mundo urbano. Por isso que em Atos, Paulo vai de cidade em cidade. Paulo não tem nenhuma pregação rural. Continua sendo o grande destinatário, o mundo greco-romano das cidades. Aqui tem um adendo que eu gostaria de colocar. Sei. As mulheres são as primeiras destinatárias, porque nas cidades gregas, as mulheres não poderiam ocupar espaço público. O evangelho sendo levado para dentro das casas, permitia que as mulheres estudassem a Escritura. Isso aparece com muita clareza em Atos. As mulheres, mesmo mulheres da sociedade. Por isso, as mulheres têm um lugar muito importante no Evangelho de Marcos, a começar com Maria na plenitude do Espírito, Isabel cheia do Espírito Santo, mulheres portadoras do Espírito. Esse é o grande objetivo de Lucas, mostrar que as mulheres, e ele tem um elenco de 7 mulheres que evangelizam, as mulheres são evangelizadoras. Por isso, aqui também em Lucas aparece a questão de Marta e de Maria. Maria escolheu a melhor parte, porque dentro de casa resolveu escutar e aprender as palavras de Jesus. Não deixou as mulheres em segundo lugar de modo algum, né? Pelo contrário, em primeiro plano. É importante, a gente está conversando aqui, esqueci de dizer para vocês que Lucas, né, a gente tem como obra de Lucas o Evangelho e Atos dos Apóstolos, é uma obra só, praticamente, né? Exato. Uma obra só que ele traz a partir da pesquisa dele, né? E é importante então que esse homem, ele cobriu já todo o início da evangelização após Pentecostes, ele fez questão de dar o testemunho de como os apóstolos, discípulos, mulheres começaram a criar as primeiras comunidades cristãs. É importante, então, que Lucas ele vai além do momento da morte e ressurreição de Jesus. Ele dá um passo à frente e nos traz o testemunho da primeira evangelização, das primeiras comunidades cristãs. E aí, então, que é o Espírito Santo que faz o nexo, né? Exatamente. Entre o Evangelho. Já uma coisa que são várias partes ali, eu gostaria que vocês acentuassem quais são essas partes, né? Mas para mim é interessante que Lucas é o único que é o evangelista da infância, ou evangelista de Maria. Como é que é essa história quando a gente fala evangelho da infância, Rufino? Vamos lá, existem muitas formas de nós lermos Sei. e interpretarmos esses textos Sim. relacionados à infância de Jesus e também da questão da anunciação. Eu vou, então, trabalhar esse primeiro momento. Tá ok. Tá? O texto começa com, depois do prólogo, que ele fala a respeito do que é a sua obra, para quem ele endereça, começa falando a respeito do anúncio do nascimento a João Batista. E esse anúncio, ele será feito a um casal idoso, ok? E que tem um paralelo no anúncio do anjo Gabriel a Maria, porque lá se trata de um casal jovem. De certo modo, João Batista e sua família, que estão situados em Jerusalém, no centro, vão representar de alguma maneira a antiga aliança. Sim. Enquanto que a nova aliança será representada pela família de Jesus. E esse detalhe ele é muito importante. E isso também nos liga
um pouco a relação da teologia de Lucas com Paulo. Paulo, ele pensa que em Cristo todos os povos e nações podem fazer aliança com o Pai. Certo. Lucas terá a mesma concepção. Por isso é que, nesse sentido, Maria, ela é jovem, virgem, fecunda e ela fala. A nova aliança fala, enquanto que a antiga aliança agora, na lei, Sim, às vezes agora fica quieta em relação a Zacarias, não é? Então é muito interessante perceber isso. E já desde o começo, Lucas vai trabalhar esta ideia de uma abertura que é dada a partir de Cristo a todos os povos e nações. Então também, é isso que eu quero dizer, os relatos da infância, os relatos iniciais de Lucas, eles vão apontar para essa teologia dele. Então é muito embebido de teologia esse conteúdo inicial, tá? Esse é um pouco o início aqui. Tá? E toda essa história, exato. Né? E são grandes temas, né, Orofino, que brotam dos enfoques que traz Lucas, porque Lucas ele mexe demais na própria estrutura daquilo que era a sociedade do seu tempo. Eu vejo Lucas com uma mansidão, uma ternura muito grande, mas numa crítica muito feroz àquilo que eram as estruturas em que o povo vivia no seu tempo. Eu só gostaria de fazer uma complementação na questão do Evangelho da infância. Certo. O papel de Maria, ela é a que se abre ao Espírito, acolhe o Espírito, Sim. E nesse Espírito ela gera Jesus. E é importante que ela também está em Atos 2, na vinda do Espírito Santo. É verdade. Como se ela dissesse para a comunidade como se deve abrir ao Espírito, como se deve deixar agir no Espírito, como se deve acolher o Espírito. Então, Maria faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mostrando que é o mesmo Espírito que age. O papel de Maria no Evangelho de Lucas, ou no livro de Lucas, também considerando Atos, é muito importante. E é isso que o João Cláudio falou. Enquanto que o Zacarias tem uma visão do anjo no lugar mais sagrado da religião judaica, não acredita. A velha aliança emudeceu. Zacarias sai completamente mudo. E aí o Espírito não age no centro, o templo. O Espírito age na periferia, Nazaré. E lá em Nazaré, o Espírito encontra a abertura em Maria. E ali, então, existe o mistério da encarnação. É como se o Espírito dissesse assim: o que é centro é periferia, e o que é periferia é centro. O Espírito não está mais na plenitude no templo, o Espírito está na plenitude na casa de uma leiga, porque Zacarias é sacerdote, de uma leiga em Nazaré. É ali que começa a nova aliança. Por isso que Maria é uma presença importantíssima, junto com os apóstolos, na vinda do Espírito Santo. O que move a história é o Espírito, mas o Espírito precisa de pessoas como Maria, completamente abertas à ação do Espírito, que não colocam nenhuma dúvida, como é o caso de Zacarias. Quem coloca dúvida à ação do Espírito, emudece. Exatamente, né? E ao mesmo tempo, eu costumo dizer que Maria é o sacramento do Espírito Santo, o ímã do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que notar que realmente reestrutura todo o mistério de presença de Deus. Não é mais templo, não é mais sacerdote, não é mais nada disso, entende? É a casinha de Nazaré, é Maria, é José. Às vezes eu fico pensando, será que nós, igreja, entendemos essa bendita mensagem de reestruturação feita por Deus de uma forma tão delicada e fez uma reestruturação? Fica vazio o templo de Jerusalém, fica mudo o templo, cidade santa, tudo aquilo. É a casinha de Nazaré que está cheia de Deus, está cheia de graça. Né? E parece que até hoje a gente não se convenceu muito disso, viu? E é uma mulher, isso há de se ressaltar, é uma mulher periférica. E há um detalhe interessante aqui. Por quê?
O texto, quando nós o lemos, no anúncio, ele diz, né? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Esse vai te cobrir com a sua sombra é um verbo só. Esse verbo, olha que interessante, ele é utilizado no Antigo Testamento, na sua versão grega, Sim. no texto de Êxodo, quando diz que a nuvem do Senhor entrou na tenda da reunião, local extremamente sagrado, que nem Moisés a princípio entra, ou seja, a habitação de Deus naquela tenda. Isso ocorre agora em Maria. Daí a dignidade do feminino, a sacralidade desse feminino, ela como habitação, como tenda do Senhor. E esse mesmo verbo, ele vai aparecer lá na frente, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando se fala da sombra de Pedro, que ao passar curava. Também um homem periférico, É verdade. um homem que não era letrado, mas onde está a presença de Deus. Então, há uma subversão dentro do Evangelho de Lucas das estruturas, tanto do poder religioso quanto do próprio poder político nesse sentido. A salvação, ela acontece nas bases. Essa manifestação, ela é muito importante dentro desse Evangelho. E creio que a gente iria conversar demais sobre o Evangelho e é tão importante a gente perceber que aquilo que realmente Jesus trouxe de novidade, às vezes nós ainda estamos lutando para dar continuidade a isso, né? Dar continuidade a Maria, a tudo que se revelou em Maria. Não foi uma pessoa isolada, foi alguém que se revelou para ser modelo, né? Para toda a igreja, para todos nós. O lugar da mulher na igreja, todos os questionamentos partem dessas páginas do Novo Testamento, dessas páginas de Lucas. É tão importante perceber que a nossa conversão ainda está distante de preencher a revelação que o Evangelho nos trouxe, né? E a gente muitas vezes dá uma marcha ré na história e retoma estruturas antigas e insistimos nisso. Achamos que isso é super sagrado. Não, o Templo de Jerusalém já foi. Aquelas estruturas das religiões já era, né? Aqui, eu gostei demais, está simplesmente uma mocinha de 14, 15 anos. Ela é o templo vivo de Deus. Ela revela para nós o sonho que Deus tem para a humanidade, né? E é tão importante que tudo aquilo que veio do passado foi pedagógico, mas já não é simplesmente para ser continuado. Há uma novidade, Evangelho, uma boa novidade, uma boa nova. E a gente já tem que parar por aqui. Passamos o tempo conversando um pouquinho, ouro fino, né? Mas a gente vai ter um segundo bate-papo sobre Lucas, viu? E nós vamos andar aí mais depressa para poder passar essas páginas maravilhosas desse Evangelho. No primeiro momento, Ouro Fino, muito obrigado, viu? Sua estreia foi maravilhosa aqui conosco. Eu é que agradeço, Padre Ulisses. Isso. Cláudio Fino, muito obrigado também, viu? E guarda um pouquinho que nós vamos voltar com esse mesmo temas. Nós vamos abrir novamente o Evangelho de Lucas para conversar com vocês. E ao mesmo tempo, pegue a sua Bíblia, comece a folhear Lucas, Atos dos Apóstolos, porque é uma riqueza fora do comum. Fique com Deus, fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e até a semana que vem, se Deus quiser.